Vocês têm lido a Bíblia? Se ler já vou ter como um milagre, né? Mas você que leu, compreendeu? Se compreendeu, qual o impacto que isso teve na sua vida? Como que isso interfere ou interferiu na sua maneira de pensar, de agir, de ser? Lembre-se disso, conhecimento que não pode ser aplicado é apenas fardo intelectual. É inútil. Ele não soma na sua vida, te torna arrogante, mas ignorante acerca daquilo que realmente funciona. João, capítulo 14, versículo 27. Diz assim: deixo-vos a paz. Tá certo? A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós estamos começando o ano, já começamos o ano da presença. E a presença que estamos falando é a presença de Deus. Pastor, mas todo mundo conhece a Deus, todo mundo é de Deus, todo mundo ama a Deus, todo caminho vai a Deus. Irmãos, e essa é uma verdade absoluta. Todos os caminhos levam a Deus. Todos. A questão é como que esse caminho fará você chegar diante de Deus. A Bíblia fala de 2 momentos. Haverá uma ressurreição e um julgamento para aqueles que foram salvos pela obediência da lei, na esperança da vinda de Cristo, aqueles que Cristo buscou no inferno, que estavam separados, mas dentro do abismo, e para aqueles que creram no Filho de Deus e que obedeceram pela fé a mensagem do Evangelho. Esse julgamento, ele é para galardão, esse julgamento, ele é para adequação ao reino de Deus, saindo de um mundo totalmente natural para a realidade existencial de Deus. Jesus disse: Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, essa é um dos momentos que os homens se encontrarão na presença de Deus. E a Bíblia também diz que haverá um segundo julgamento. Haverá uma segunda ressurreição, aonde todas as pessoas que já viveram na face da terra serão ressuscitadas e estarão diante de Deus. E a Bíblia fala que ali todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas aquelas pessoas serão julgadas por suas obras, condenadas e lançadas eternamente fora da presença de Deus. Por isso é imperativo e importante que a palavra de Deus, ela
ela cumpra a sua missão de evangelização. A palavra ela é simples, ela é pura, ela é prática. A religião em torno da palavra que é a desgraça do negócio. Porque a religião sempre tem interesses humanos escusos por trás. A fé, a palavra ela é pura. A mensagem ela não tem complicação, ela é compreensível a qualquer pessoa. Quem crer e com a boca confessa para a salvação, com o coração crê para a justiça, com a boca confessa para a salvação. E aquele que for batizado para a remissão de seus pecados, será salvo. Quem não for, já está condenado. É fato. Aí a religião vem e deturpa a ordem, deturpa a lógica, deturpa doutrinação, uma série de outras coisas. Mas o caminho, a mensagem do Evangelho ela é simples, mas não fácil. Porque existe uma divisão entre reino de Deus e mundo. Então, os apóstolos, um dos apóstolos escreve em uma das suas cartas e diz: somos peregrinos, estrangeiros, à busca de uma nova Canaã. Israel peregrinou no deserto à espera da terra prometida. Nós peregrinamos nessa terra até que cheguemos à Canaã celestial. E é algo, se você tirar a ideia de turismo e tirar a ideia religiosa e olhar para a Bíblia e o Deus da Bíblia somente, a hora que você colocar os pés em Israel, você vai entender o que a palavra de Deus diz, porque aquela terra é uma terra que emana leite e mel. É inexplicável. Não tem aula de geografia bíblica, não tem aula que conseguirá trazer para você o que é estar naquele lugar. É inexplicável. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de Abraão, porque Abraão vai ressuscitar. É Deus de Davi, é Deus de Moisés. Mas esses caras cumpriram o seu papel. E o Deus que eles serviram, irmãos, Ele é o mesmo hoje. E poderoso para fazer infinitamente mais. Se alguém tiver disposição de observá-lo, obedecê-lo e atender ao seu chamado. Deus não é Deus de mortos. É o momento seu de construir a sua história em Deus. Hoje. E então estar na presença de Deus será um fato existencial em qualquer fôlego de vida que existiu. A Bíblia ela traz ensinamentos que às vezes a gente ignora, porque você pensa que é apenas uma figura de linguagem, um termo poético, quando Jó fala que feliz é o feto que não vê a luz, que não respira, porque ele não terá que ser julgado pelo Senhor. Ali naquele diálogo complicadíssimo, de uma sabedoria quase que incompreensível, e que Deus vem e joga água naquela fogueira de sabugo ali, de
fogo de palha que parecia que ardia tão profundamente, porque Jó, na sua sapiência, Deus faz 3 perguntas para ele não dá conta de responder nenhuma. E a primeira é a mais interessante, ele fala: me responde, Jó, como é formado o osso dentro do ventre da mãe? Não sei, Senhor. Então me explica como que a escama do crocodilo vira osso posteriormente. Também não sei. Me explica então os rios de água doce que tem no fundo do mar e o caminho deles. Não sei. E aí Jó fala: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço. A presença de Deus, Jó amou a Deus todos os dias da sua vida. Serviu a Deus, porque tudo que Jó passou em Deus, aquilo não é só por medo ou por obediência. Tinha amor naquilo ali. Jó, o relacionamento dele com Deus, mesmo não o conhecendo, era de um amor muito profundo, por tudo que ele passou. Mas ele fala: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, eu pressentia, eu imaginava, eu sentia, mas agora eu te conheço. Agora a sua presença mudou tudo. E é exatamente essa presença que nós estamos falando para o ano da presença. É aquele momento que não precisa de argumento. É aquele momento que a experiência por si só é suficiente. É inquestionável. É aquele momento que estraga a sua vida, sem ter como voltar a ser como ela era antes. É aquele momento que uma chave vira. E que uma porta se fecha para sempre atrás de você. Moisés foi filho de escravo, foi doutrinado no paganismo, foi instruído na maior cultura mundana da questão humana. O período do Egito ali, o conhecimento humano era algo assustador para aquela época. Algo muito diferente acontecia, inexplicável. E Moisés fez parte de tudo aquilo. Depois ele virou um assassino, depois ele virou um fugitivo, e depois ele virou uma pessoa cheia de autocomiseração, com dó de si mesmo, que decidiu viver escondido em meio a cabras, no meio de um deserto. Ele ouvia falar de Deus. Deus estava nos caminhos dele desde a hora que ele nasceu, desde a hora que ele foi fecundado. Antes de isso acontecer, já estava nos planos de Deus Moisés. De alguma forma Moisés fazia parte
de um propósito maior, que ele foi conduzido em todos os processos. Mas a presença de Deus nunca esteve com ele. O Senhor enviava pessoas, o Senhor manipulava situações, o Senhor usava situações. Mas teve um momento, em uma situação rotineira, diante de uma sarça que era comum arder com o fogo. Interessante, né? Algo que secar e autocombustão devido à temperatura, falta de umidade, temperatura, pegar fogo e queimar. Comum em determinada época do ano naquele deserto. Só que enquanto ele estava ali, uma dessas sarças queimou, mas não se consumia. Era a sarça, quando ela seca, é como palha. Ela queima rápido, é um fogo muito rápido. E eu não sei quanto tempo aquela sarça ardeu, a Bíblia não diz. Talvez a gente pense assim, ele ficou olhando, mas talvez aquela sarça ardeu ali por um mês. Até ele ter coragem, para ele chegar ao ponto de falar assim, eu vou lá ver o que é isso. Chegou o ponto que ele falou assim, eu vou aonde está. E quando ele foi chegando, uma voz fala com ele, tire a sandália dos teus pés, porque desse limite para frente, o local é santo. Não se atreva. Aquele momento, mudou a vida de Moisés definitivamente. Um novo homem surgiu. Foi um momento de transformação. Não houve doutrinamento, não houve religiosidade, não houve... Foi um momento que algo mudou definitivamente. Por uma experiência única. E o ano da presença objetiva esse processo na sua vida. Para que você possa buscar essa experiência. A paz que Deus nos dá, ela é a única coisa que realmente tem relevância nessa vida. Nada nesse mundo sem paz vale a pena. Talvez algum prazer, alguma coisa ali momentânea, mas logo perde o seu sentido. Você estando em paz, você pode comer um arroz branco, feito numa lata, improvisada, numa fornalha mal feita, com lenha verde podre, na beira de um córrego cheio de mosquito, que a refeição ela é divina. Tudo é bom. A dificuldade não tem relevância, porque existe paz, e por ter paz, aquele momento ali ele é único, ele é mágico, parece que não falta nada, mas os melhores manjares, sem paz, vai levar a algum tipo de destruição. E Jesus fala, dizendo, olha, essa paz que Deus pode dar, ela vai ser derramada sobre todos. Falei com vocês sobre a história de Davi. E
Certos detalhes a gente evita, porque existe todo um romantismo na vida de muitas pessoas. Mas Davi, com toda a complicação de vida e rejeição social, ele era um jovem que tinha paz entre as ovelhas. Ursos, leões, não tiravam a sua paz. Gigantes, não tirou a sua paz. Saul persegui-lo por 17 anos, não tirou a sua paz. Uma curiosidade aqui que não tem nada a ver, mas que tem muito a ver. Bíblia. Os momentos que o homem vive, Marília, na presença de Deus, naqueles momentos que a pessoa pensa que onde Deus está, e devido às consequências, às lutas que vêm sobre nossas vidas, e por que eu estou passando por isso, mas é como isso ele se repete na vida das pessoas. Davi estava em Engedi, que é o Poço do Cabrito, que é onde ele durante um tempo se escondeu de Saul. O arraial de Saul estava em Belém. E existia a fonte que Davi, na infância, na juventude, bebia água. De Engedi a Belém vai dar uns 45 quilômetros. Deserto. E não é deserto de areia, que por si só era um problema, é um deserto de pedra, um deserto de acácia, um deserto de espinho. Então é uma coisa complicada, cheio de morro, cheio de buraco, cheio tem que ver. E naquele contexto, Davi fala assim, à tarde, reunido em Engedi, fonte do Cabrito, uma sequência de cachoeiras, no meio do deserto, que é uma coisa inexplicável, ele estava lá, a água não falta, mas a água ela é turva. E a do poço, provavelmente, né? O saudosismo, ele fala, quem me dera beber a água do poço que está em Belém. 3 dos seus soldados saíram sem falar a ninguém. Aí daí, em linha reta, não sei que caminho que eles trilharam, Fernando, mais de 35 a 40 quilômetros, cara, no meio disso, à noite. O exército de Saul estava todo reunido ao redor do poço. Eles atravessaram o deserto à noite, entraram no meio do arraial do inimigo, foi lá no poço, pegou a água, voltou, e a hora que amanheceu o dia, eles chegaram novamente aonde Davi estava e falaram assim, por isso não, bebe a sua água. Os valentes de Davi. Davi não teve coragem de beber a água. Ele mandou chamar o sacerdote que estava com eles, pediu para ele preparar um altar e sacrificar, oferecer aquela água a Deus. Não resolveu, os caras foram lá à toa, porque falou, essa água aqui tem gosto de sangue, é só por Deus, por vocês não terem morrido nessa empreitada. Os caprichos de Deus, quando o inimigo pensa que você está destruído, mas Deus, Ele te responde em coisas que ninguém consegue impedir o mover dele na sua vida. Aprender a identificar esses momentos vai fazer toda a diferença na sua vida. Estar na presença de Deus é o maior desafio na história de vida de qualquer homem ou mulher.
Tem muita gente que fala que já viu, que já foi, que já esteve, ou que já está, mas que nunca passou perto. E a presença de Deus é igual mulher bonita. A mulher bonita, ela precisa falar para os outros que é bonita? É bonita. A presença de Deus por si só se apresenta. Se precisa explicar, esquece. Estar na presença de Deus é o maior desafio na história de vida de qualquer homem ou mulher. As dificuldades são infinitas e algumas são mortais. A Bíblia está cheia de relatos de pessoas que imaginaram que a presença de Deus não merecia respeito. E mesmo alguns com excelentes intenções, sem respeitar as verdades envoltas na presença de Deus, foram fulminados imediatamente. O que aconteceu com Uzá foi tão violento que Davi se deprimiu ao ver que o homem foi partido ao meio quando tocou na arca. Ele foi fendido ao meio, caiu uma parte do corpo para um lado e outra para o outro. Algo inexplicável, horrível de se ver. Por quê? Quem era Uzá? O cara gente boa, bacana demais, temente a Deus, aquilo outro. Não, da onde que ele é? Não, qual tribo que ele é? A tribo tal. Só os levitas podem tocar na arca. O cara mais íntegro de qualquer outra tribo não pode. Pega um cachaceiro da tribo de Levi que está caído, bêbado lá no negócio, lá, dá um banho nele, ajuda ele a melhorar a cachaça dele, a ressaca, dá uns tapas nele e manda ele lá carregar que não vai ter nada. Os princípios de Deus não mudam porque você acha que ele precisa mudar. As dificuldades são infinitas e algumas são mortais. Aí você fala assim, pastor, mas vale a pena seguir por este caminho? Existe benefício que compense os riscos dessa jornada? Está ruim, mas ainda está bom. Né? Talvez você está igual aquela história do compadre que ficou tetraplégico, e o outro compadre ia todo dia lá dar banho, arrumar e ajudar, aquela dificuldade, uma casa muito pobre, e todo dia, durante anos, o compadre falava assim, compadre, acaba que é sofrimento. Me dá uma machadada, uma enxadãozada, uma paulada, tira a minha vida, acaba com isso. Eu nunca mais vou andar, eu não sirvo para nada, eu estou vegetando. E o compadre, que é isso, compadre? Tal. E o compadre, de tanto outro falar, e os anos vai cansando, né? Um dia ele chegou e ele falou, rapaz, hoje, se o compadre pediu, eu vou acabar com o sofrimento dele. Ele olhou, chegou na casa, o compadre está lá, tirado na cama. Ele olhou, tinha um machado assim na comunheira da casa. Ele falou assim, compadre, é hoje. Ele foi lá, pegou o machado, deu uma olhada nele, virou, falou, vou bater com o olho do machado, né, as costas dele, para não cortar, porque senão o velório fica ruim. E falou, compadre, fecha o olho, que hoje eu vou acabar com esse sofrimento. O compadre fechou o olho e falou assim, compadre, espera aí um pouquinho, que eu acho que eu senti uma fisgadinha na perna aqui.
Então, assim, você fala, pastor, está ruim, mas eu estou até gostando de viver no meio dessa ruindade. E aí eu vou procurar mais problema para a minha vida? Então, será que vale a pena trilhar o caminho de buscar a presença de Deus? Existe benefício que compense o risco da jornada? Outra coisa, irmãos, as dificuldades são imensuráveis para quem quer buscar a presença de Deus, pois podemos não percebê-la, ou não merecê-la, não compreendê-la, não valorizá-la. Aí o escritor aos Hebreus fala, né? Sejais hospitaleiros, porque muitos, sem saberem, receberam anjos pensando que eram homens. Não percebeu a presença de Deus. Os judeus não, a vinda do Messias, Jesus veio e o mundo não o percebeu. A presença de Deus no meio dos homens, e os homens não perceberam e o odiaram até a morte. E o pior será se a presença de Deus te rejeitar. Neste caso, será sempre fatal, pois a pessoa chegou perto demais para conseguir fugir das consequências. E tem muita gente que busca a Deus e começa a dizer, assim diz o Senhor, e de repente perde o temor. E junto com o temor perde a vergonha, perde a decência, e pensa que não haverá consequência. Neste caso, será sempre fatal, pois a presença chegou perto demais para conseguir fugir da consequência. Os benefícios, pastor? Os benefícios são incomparáveis. Podemos existir apenas de duas maneiras nessa vida: ou sob o domínio do mundo, ou como parte do reino de Deus. Pastor, eu tenho livre-arbítrio. Você só tem um livre-arbítrio. O livre-arbítrio se resume a uma coisa: entre você rejeitar a Deus ou reconhecer Deus, só isso. Não tem outra escolha, você não pode determinar outras coisas. Ou você é do mundo ou você é de Deus, livre-arbítrio é isso. Só isso. Pastor, mas peraí, meu corpo, minhas regras, é que não sei o quê, que não sei o quê. Irmãos, o salário do pecado é a morte. Todos nós morremos por causa do pecado e vamos morrer por causa do pecado. Agora, ninguém sai dessa vida sem pagar o que deve. Bote na sua cabeça, o que você plantou, você vai colher. Misericórdia, pastor, todas as coisas ficaram para trás, sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e que não sei o que, e que não sei o que. Deus não seria justo, Ele não poderia intitular-se justo, se Ele não te responsabilizasse pelas suas escolhas. Que justiça é essa? Podemos existir apenas de duas maneiras: ou sob o domínio do mundo, ou como parte do reino de Deus. O reino de Deus ele é espiritual, ele é transcendental, original, ele é justo, ele é belo, ele é próspero, eterno, ele é glorioso. Qual que é o grande problema então da igreja? É porque a igreja ela busca o reino de Deus em partes e não na totalidade. As pessoas buscam Deus em algumas áreas da sua vida, e busca a presença de Deus por partes.
e não quer o todo. E aí você vai ver pessoas que Deus usa, que amam a Deus, que fazem uma diferença absurda na vida de tantas outras pessoas, mas que não querem a intervenção de Deus em determinadas áreas da sua vida, porque terá que mudar o jeito de ser. E toda mudança, ela gera resistência. De uma pessoa conversando comigo sobre problema familiar, uma mulher, problema conjugal, problema com filho, problema com pai, problema com mãe, problema com funcionário, problema com patrão, problema com todo mundo. Depois de alguns dias de conversa, apontando para ela um checklist comportamental em cima daquilo que eu vi e o que deveria ser mudado, aí ela falou assim para mim: pastor, mas se eu fazer isso aí, eu vou deixar de ser eu mesma? Eu falei: graças a Deus você entendeu, porque o que você é uma bosta. O que você é nojento. As pessoas te suportam porque de alguma forma o mundo escolheu te fazer ter dinheiro, porque você não tem competência, você é só filha de alguém, você é só mulher de alguém, mas os seus pais não te querem, o seu marido te odeia, os seus filhos não querem te ver, ninguém te suporta, mas as pessoas ficam ao redor de você para pegar as migalhas de dinheiro que caem de você. Mas eu não queria ouvir isso. O que tem para hoje é isso. Eu pensei que o senhor era meu amigo. Eu sou pastor, eu não sou amigo de ninguém. Se Deus mandar te amaldiçoar, eu te amaldiçoo na hora. Mandar te abençoar, mesmo eu não gostando de você, eu te abençoo. Entenda isso. Mudança. Mudar dói. Mudar comportamento dói. Dizer não para quem te destrói dói. Já para experienciar o reino de Deus, você precisa aprender a dominar. Para sentir o mundo, basta respirar, beber, tocar, cheirar, comer, olhar, isso é mundo. O mundo está em tudo. Tem esforço nenhum. Agora, para experienciar o reino de Deus, você precisa aprender a dominar os sentidos, esforçar para dominar os pensamentos. Quem já fez essa disciplina? Controlar o que eu penso. A maioria nem tenta. Só que tudo na sua vida é fruto dos seus pensamentos. E aquilo que você mais pensa é o que domina o seu coração. E o que domina o seu coração vira sentimento. E o que é sentimento determina os seus desejos. E aquilo que você deseja, você vai falar. A boca falou, irmão. Vai acontecer. Eu falei, eu não queria falar aquilo. Queria. Você não quer a consequência do que falou, mas que você queria, você queria. Para experienciar no reino de Deus, você precisa aprender a dominar os sentidos. Deus falou com Alexandre. Criou uma série de dúvidas, foi. Né? Tem braço aí. Para que ninho? Não é passarinho? Quer dizer que não pode ter isso não, pastor? Você viu que começa com a cobiça? Uma amiga que tinha.
que gera não sei o quê, que leva não sei o quê, que leva não sei o quê, e virou dor, desentendimento, é um objeto. Ah, pastor, coisas têm legalidade espiritual, sim, não brinca com isso não. Não brinca não. Aí tá lá, aquela pessoa, você ora e ora e ora e nada muda, e a pessoa, o que está acontecendo? Aí você vai orar na casa da pessoa, e a pessoa fala que é crente, isso, aquilo outro. Aí você vai lá, tá lá uma cruz do caralho, do não sei do que era da bisavó, que era não sei do que tá lá. Enquanto não joga fora, não sara. A pessoa não desprende. Por quê? Existe legalidade nas coisas. Existe legalidade nas coisas. Não se esqueça disso. Cuidado com o presente. Cuidado com o presente. A dominar os sentidos, se impor limites morais, não é os outros te impor, é você se impor. Viver por verdades firmadas pela eternidade, e isso é impopular, irmão. A pessoa fala assim, vamos, todo mundo está fazendo. Aí você fala, mas a Bíblia diz que não pode isso aí, não. E você fala, não vou não. E o mundo desaba na sua cabeça. Mas se você quer a presença de Deus, você tem que aprender a viver por essas verdades. Observar princípios espirituais. Se purificar do mundo por meio de práticas de santificação. Precisa aprender a discernir as vozes dentro da sua cabeça. Foi o problema do Alexandre, foi, né? Ele ficou, é ou não é, é ou não é, é ou não é. E escutou a voz errada. Passou um dia perrengue. A enxergar o que está por trás da aparência. Quem vê cara não vê coração. Agora, Deus olha sempre o coração. E aí tem gente que fala assim, pastor, mas eu faço isso, mas meu coração é bom. Eu não posso nem falar isso, Tião, porque o meu já tem remendo, já tem... O meu já é retificado, já não nem se eu quiser eu posso falar isso. Tem que aprender a olhar o que está por trás das aparências, das intenções, das escolhas, das ações de cada pessoa que se aproxima de você. Nossa, mas aquela pessoa gosta demais de mim. Cuidado, irmãos. Tem pessoal que fala aí que tem duas coisas que os mais velhos falam para rapaz que tem que aprender a lição. Nunca confie em amizade de polícia e nem amor de rapariga. Vai virar rolo. Vai. Uma hora vai te deixar na mão. Então, cuidado com certos romantismos, né? E eu sofro com isso porque eu sou muito romântico, eu sou muito sensível. Eu não vou falar o que eu fiz hoje. A raiva que uma pessoa me passou no hospital. Mas eu criei uma confusão hoje. Deu trabalho para resolver. A pessoa queria saber o que eu era. Para estar em paz na presença de Deus, você precisa desejar os anjos e não os demônios. E
Os anjos de Deus, irmãos, eles sempre trarão momentos de decisão na sua vida. Se um anjo chegou à rocha porque você vai ter que mudar tudo. Maria estava lá de boa, vou casar, vou ter uma família, de repente aparece um anjo. Acabou. José falou assim, ó, não aceito, não, corno não. Aí de repente aparece o anjo, e ele fala, não, se é de Deus, tá bom. Irmãos, o anjo apareceu, você vai ter que mudar. Demônio, na maioria das vezes, ele vai trazer o que você quer, para te manter na rota de destruição. Para estar na presença de Deus, você precisa aprender a escolher entre ter paz e prazeres. Eu gosto, eu quero, mas isso vai tirar minha paz? Vai, então eu não vou. Então eu não faço. Então eu não quero. Para estar na presença de Deus, precisa decidir entre obedecer e o sacrificar. Deus fala, você não obedece. Aí a hora que a consequência chega, ai pastor, eu faço o que for preciso. Minha filha, você não vai fazer nada, porque não tem nada que pode ser feito. Foi embora o boi com a corda. A hora que acabar a ladeira, esse carro vai bater num pau, num barranco, ou vai pegar fogo. Vamos ver, o que sobrar, sobrou. Se não sobrar nada, vida que segue. Para estar na presença de Deus, precisa aprender a buscar o que é certo e não apenas o querer estar certo. Precisa aprender a sentir prazer na onisciência de Deus e não ficar alimentando expectativas pessoais. Qual a sua expectativa, pastor? Fazer uma viagem igual foi. Qual a expectativa? As pessoas perguntam, nenhuma. Mas por que nenhuma? Eu não sei o que vai acontecer, ué. Qualquer plano que eu criar vai dar errado. Eu vou ficar dando uma de pink aqui, de cérebro aqui, tendo que mudar de plano toda hora, porque o que eu planejei deu errado. É melhor obedecer, ué. Um dia de cada vez, 1 minuto de cada vez. Se Deus falar vira para a direita, para que eu vou insistir em ir para a esquerda? Teve que eu falei uma coisa e fiz um movimento errado, né? Deus fala para a direita. Precisa confiar antes de ver. É brabo, hein? Né, Fernando? Sacrificar antes de acontecer. Ter responsabilidade com o que pensa, com o que imagina, com o que deseja, com o que decide, com o que faz e principalmente com o que pratica. Pense todas as bobagens do mundo, mas não fale sobre elas e não haja em cima delas. Porque enquanto você não falar e não agir, ainda dá tempo. Mas, se pensar demais, uma hora vai virar realidade. O que Jó disse? O que eu mais temia, me aconteceu. O que é a presença de Deus? Um lugar de paz, um lugar de força, um lugar de soluções, um lugar de livramentos. A presença de Deus é um lugar de fidelidade. Deus é fiel, irmãos. Eu posso deixar de ser, Deus é fiel. Deus é fiel. E eu digo aqui, ó, você pode, família, sua família pode aprontar as bagunças que for. Se um ficar fiel, Deus segura o resto por causa dele.
Daí dá paulada, pancada, vai trazer os pedaços que for preciso. Mas se um for fiel, Deus segura, porque Deus é fiel. A presença de Deus é um lugar de justiça, de lealdade, um lugar de prosperidade, um lugar que tem ecos do passado e que reverbera o futuro, construindo assim histórias, quebrando maldições. Só a presença de Deus para quebrar maldições do passado. Tem gerações aí que já tem 20 gerações com as mesmas maldições. A palavra de Deus chega, quebra aquilo, monta a história. Ressignificando histórias de vida. A presença de Deus, ela nos dá esperança eterna, existência transformada pela ressurreição dos mortos. Naquela oração que eu fiz lá sobre o Monte Ebal, quem aqui teria coragem hoje de fazer aquela oração? Irmãos, foi a oração mais fácil de fazer na minha vida. Ali eu não tinha dúvidas que se o Senhor me levasse, eu estaria com Ele. E se Ele me deixasse, é porque Ele então mudaria a minha história. O que é isso? A esperança, irmãos, que só a presença de Deus pode dar. Para a presença de Deus nos fazer bem e não o mal, é preciso uma transformação total da sua maneira de pensar, ser, agir. Por isso precisamos os tópicos do próximo ano, desse ano. Mudança de mente, mudança de coração, mudança de nome e realidade. Seu nome expressa uma realidade que você está vivendo e essa realidade precisa ser mudada. Como é que chamava a sogra de Ruth? Como? E o que significa Noemi? Agradável, aprazível. Mas ela chega para Ruth e diz o quê? Hoje o meu nome mudou. O meu nome é Mara, porque eu me tornei uma mulher amarga por tudo aquilo que a vida me fez. E aí o que Ruth disse para ela? Aonde você for, eu irei. O que você comer, eu comerei. Aonde você dormir, eu dormirei. O seu Deus é o meu Deus, e aonde você morrer, eu morrerei. Sabe o que significa Belém? Terra do pão. Vocês lembram como que começa a história de Ruth? E houve seca, e faltou pão em Belém. E o esposo de Noemi foi para onde? Para onde Deus disse que não poderia ir, para meio aos moabitas. Foi para o mundo caçar solução. Deus transformou aquela tragédia em bênção. Só Deus pode fazer isso. Só a presença de Deus pode fazer isso. E pode. A presença de Deus te dará uma identidade própria em Deus e fará você se estabelecer limites pessoais. A presença de Deus, irmãos, ela é muito próxima da vontade de Deus. E como que é a vontade de Deus, pastor Rubens?
Ela é boa, agradável e perfeita. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Alguém tem notícia da Aline?